Senhor presidente em exercício, senhores membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu gostaria de dar sequência à minha fala. Nós temos aí nos últimos dias, e é uma coisa que preocupa a todos nós, nos debatido com a questão de pessoal de rua, que realmente é sério, é grave. E a gente sabe que a coisa é bastante grande, e às vezes a gente não dimensiona o tamanho. Eu tive a oportunidade de ver um levantamento feito pelo vereador Lédio, secretário da Municipal de Assistência Social, vereador Cloney, onde ele diz que a coordenação do projeto Rede Rua informa que desde a data de sua implantação até o dia 31 de dezembro de 2012, existem 600 pessoas em situação de rua no nosso município. A gente sabe que tem quem anda no município, quem anda no Cobrasol, quem anda em Barreiros, quem anda em Campinas, quem anda na praça, só que a gente às vezes não dimensiona o tamanho. A gestão atual, diz ele que estava... eu estou me referindo aqui a um diagnóstico que ele fez à prefeita. Diz que a gestão atual está elaborando um planejamento visando realizar o diagnóstico correto da situação. Ela encontrou 17 vagas nas casas de apoio, passou para 35, que é um número, parece não muito, mas dobrou. Aumentou de 90 para 120 vagas a capacidade nas comunidades terapêuticas. Fez o encaminhamento de 63 pessoas para essas comunidades no período de 2 de janeiro até a presente data. Tem feito encaminhamento diário para as casas de passagem e concedeu 10 passagens interestaduais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Paraná, a ver como é um problema a nível nacional, e você acaba recebendo pessoas de todos os cantos. Então, eu queria passar isso aos senhores vereadores, que às vezes eu, sinceramente, eu sempre pensei, tem, mas nunca achei que tivéssemos um número já tão grande, que é preocupante. Se tivesse o número que fosse, tem que ter o atendimento, procurar resolver. Um segundo assunto, nós levantamos aqui, às vezes numa parte, às vezes tu perde você perde o time para fazer uma parte, às vezes para colaborar, para ajudar. Nos foi dito, e eu e o vereador Cloney, que já fomos secretário da Receita, sabemos de que o TFPU, que é os alvarás, o Código Tributário, ele prevê de que a renovação é em janeiro. Então, em 2012, lá no Código Tributário, que a exemplo do que acontece com o IPTU, que eu acho que não pode ser fevereiro, eu sempre falei isso, que eu acho que é um mês muito pesado, e nós temos que estudar isso em conjunto com a administração, com a prefeita, para chegar pelo menos até março. E em 2012, a administração, ele faculta ao prefeito, ele por decreto, estabelecer uma data. Em 2012 foi feito para junho, e agora foi feito para abril. Então, houve a prorrogação, talvez não seja aquela que a gente desejasse, nós temos que achar uma data, e tem que ter pelo menos um tratamento mais ou menos adequado com o contribuinte que paga o IPTU, que o alvará talvez seja o empresário, a gente sempre acha, às vezes erroneamente, que é o que não precisa também. Talvez janeiro não seja a data mais adequada, mas então eu queria colocar isso aqui para que a gente soubesse de que nós podemos não concordar com a data, mas ele foi prorrogado sim. No ano de 2010, depois de vários anos, nós tínhamos um problema, que tem vários, no Código Tributário, que dizia o seguinte: o artigo 235, parágrafo 2º do Código Tributário estabelecia de que o terreno que limitar com mais de um logradouro será considerado como situado naquele que apresentar maior valor. Eu lhe confesso que eu nunca concordei com isso, que eu acho injusto, até porque
O cidadão tem um terreno na Avenida das Torres, muitas vezes ele fazia fundo a Avenida das Torres, quando ela não existia. A BR-101, tem alguns casos que você acaba, de quem teve por lá sabe, né? Cada vez era uma confusão. E o cidadão, então não era justo você pegar, nunca concordei, sempre me debati com isso, entendo de que o cidadão ele nem sabe qual é a rua que tem maior valor. E não é justo com o contribuinte você fazer, atribuir o valor da maior metragem quadrada, por exemplo, num lado da rua. Isso eu estou me referindo aos terrenos que tinham mais de uma frente, terreno de esquina, basicamente. O terreno, num lado, se fosse R$200, no outro, se fosse 1.000, você fazer o cálculo do imposto pelo valor mais alto. Então, em 2010, nós pegamos, eu fiz um projeto, está aqui. O terreno que se limitar com mais de um logradouro será considerado como situado naquele definido como acesso principal do imóvel. Já que você não consegue, isso em 2010. E aqui quero ressaltar que eu, a vereadora Mary, o vereador Neri, o vereador Amauri, votamos favorável, defendemos e mudamos o parágrafo 2º. Foi ao Executivo, não concordou, vetou, voltou a essa casa, derrubamos o veto, foi entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade, que aqui está, que é uma bela peça, onde se argumentava na época de que que se tratava de renúncia de receita, que eu não vejo isso. E com muita propriedade, o desembargador relator, ele cita que, com relação à renúncia de receita, é provável que tenha ocorrido. A Prefeitura alega o seguinte, que a lei complementar afetaria o cálculo de mais de 26 imóveis neste município. Destaca-se que não houve comprovação, aí o desembargador diz que não houve comprovação da existência de tais cálculos. E fala que renúncia de receita, seguindo o conceito de renúncia de receita, encontra-se no parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nesses termos, ou seja, somente caracteriza-se renúncia de receita as hipóteses que privilegiem e beneficiem individualmente certo contribuinte. Razão pela qual, vereador Neri, que inclusive na ocasião, a Procuradoria dessa casa prestou as informações, o senhor veio ao processo, e eu estou levantando isso aqui, que é uma bela peça, eu acho que quem é advogado, eu vou passar depois ao vereador Sanderson, ao vereador Cloni, ou quem quiser, até para tomar conhecimento, que eu quero fazer um requerimento na próxima sessão, a sessão de quarta-feira, pedindo que a Receita utilize o que foi decidido pela Justiça, que no final, eu já lhe concedo uma parte que o tempo também. Com essas considerações, vota-se é bem amplo, eu só quero fazer o levantamento aqui, que isso aqui realmente é uma coisa que deixa a gente extremamente satisfeito, que é o resultado de um trabalho, não só meu, mas do Legislativo, que faz justiça com os cidadãos desse município. Você estabelece um critério, porque nós colocamos de que o terreno que se limitar com a tal terá como valor para o cálculo o acesso principal do imóvel. Ninguém vai escolher o pior acesso, até porque não se sabe. Então eu vou fazer um documento na próxima sessão, pedindo que seja cumprido, que diz aqui, com essas considerações, vota-se no sentido de afastar a preliminar de inépcia da petição inicial. E no mérito, julga-se improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade. Então está valendo, sim, a nossa alteração, e eu vou conceder os 40 segundos que eu tenho ao vereador Cloni. Rapidamente, vereador Vino, eu quero parabenizar você por essa intervenção. Como o senhor falou, eu já estive na secretaria, eu era favorável, depois que eu realmente vi essa situação, sou favorável que realmente se mude essa questão. Porque não é possível, às vezes o trecho da testada para as marginais da BR é mínimo, a entrada é pelas ruas laterais, e você acaba pagando um valor maior por fazer
limite com essas ruas principais. Então, sou favorável, pode contar com o apoio desse vereador, que votarei favorável ao requerimento que o senhor postular aqui na Câmara. E só gostaria, para finalizar, de desejar a todo o município josefense uma feliz comemoração dos 263 anos. Obrigado.